Fala Geek, aqui quem fala é Felipe, e hoje a gente mergulha na HQ Calabouços do Destino, edição número 1. E se você curte esse tipo de conteúdo, apoiar o canal com a sua inscrição e aquele like já ajuda demais. Agora, se quiser ver os vídeos assim que são postados, antes de todo mundo, é só se tornar membro Geek do canal, por apenas R$ 3,99. É baratinho e faz uma diferença gigantesca para manter o canal vivo. A história se passa em Lativéria, apresentada como um país que já foi celebrado como a joia dos Balcãs, terra de origem, cultura e beleza natural, mas que agora é lembrada por nomes mais sombrios como o Covil do Monstro e a Joia de Ferro, vivendo permanentemente sobre a sombra do Doutor Destino. Essa mudança de identidade deixa claro o domínio absoluto de Victor Von Doom, e isso se traduz imediatamente em ação quando forças militares atravessam uma ponte e são recebidas por fogo pesado, com explosões destruindo veículos e soldados sendo abatidos. A narrativa afirma de forma direta que Victor Von Doom está morto, explicando que suas fortalezas estão vazias e que Lativéria se encontra sem liderança, o que desencadeia uma reação imediata no mundo. Aliados, inimigos, rivais e antigos vassalos avançam ao mesmo tempo para disputar os despojos deixados por Doom, transformando o vácuo de poder em conflito aberto. Essa corrida pelo legado se manifesta em combates intensos dentro das antigas defesas, com tropas trocando tiros, explosões constantes e corpos se acumulando enquanto tentam tomar o território. A narração reforça a motivação central ao questionar quem pode saber quais os tesouros secretos do Doutor Destino escondia dentro de suas paredes, deixando claro que o ataque é movido tanto por ambição quanto por estratégia. O confronto se intensifica quando forças invasoras proclamam que aquela terra será um deles, enquanto outras vozes corrigem dizendo ser de Doom, deixando claro que o objetivo é ocupar o território sem se submeter ao antigo soberano. Rajadas contínuas de fuzis e armas pesadas tomam conta do cenário, e um combatente dispara um projeto explosivo gritando, provocando uma explosão devastadora que lança soldados e veículos pelos ares. Em meio ao caos, ordens em lativeriano ecoa: Alexander, para dentro! Seguidas da recusa firme, ainda não, indicando a resistência ativa. As avaliações estratégicas revelam o dilema. Estamos repelindo os combatentes da liberdade, senhor, mas se usarmos morteiros, arriscamos um cessar-fogo, acompanhado de constatação amarga de que, se os camponeses quisessem libertação, estariam acolhendo os invasores. A batalha é interrompida de forma abrupta quando aeronaves da Hydra surgem e atacam indiscriminadamente, explodindo posições e lançando soldados ao ar. Combatentes em terra reagem em choque, gritando: Que diabos nos atingiu? E recebendo ordens urgentes como: Olhos abertos, procurem cobertura. Enquanto antigos inimigos são forçados a se defender lado a lado, uma voz cruel revela a intenção por trás do ataque. Muito bem, camponeses. Mutilem-se e matem-se uns aos outros. Logo em seguida, a declaração fria estabelece um novo cenário. Tudo que era de Doom agora pertence à Hydra. A Hydra passa a liderar a ofensiva sem disfarces, ordenando: derrubem aquele portão, matem qualquer um que encontrarem lá dentro, enquanto bombardeiros continuam abrindo caminho. Defensores lativerianos tentam reagir e recuar, gritando: Galaxy, não podemos ficar aqui, levante-se! E afirmando que eles não podem deixar que eles tomem a fortaleza. A troca de tiros se intensifica quando alguém avisa que a Hydra chegou, seguido pelo apelo desesperado que eles estão tomando o portão e eles precisam de apoio aéreo. A resposta vem imediata e resoluta: Certo, eu faço isso sozinho como sempre faço. O Hulk Vermelho entra em campo de batalha com força devastadora, avançando diretamente contra a Hydra e destruindo veículos e soldados com golpes esmagadores. Ele arranca máquinas aéreas do céu, despedaça o terreno e transforma um ataque em caos absoluto. Não há diálogo humano relevante, apenas o impacto contínuo da destruição. Soldados desorientados tentam se reagrupar entre os destroços. Vozes confusas se sobrepõem. Ao avaliar ferimentos, perguntam se alguém está ferido, recebendo a resposta seca: todos nós, provavelmente. Lanternas são acionadas e uma figura massiva se move na escuridão. Um chamado hesitante é seguido por um choque absoluto.
Os soldados exploram uma estrutura subterrânea desconhecida, iluminando o caminho enquanto um deles pergunta se alguém sabia que aquilo ficava ali embaixo. A resposta deixa claro o problema. Não é coisa da inteligência. Nenhuma das nossas imagens ia tão fundo assim. Tentativas de contato falham, surgem dúvidas sobre como voltar e a escuridão limita a visão. Nesse momento, o Hulk vermelho se impõe. E perguntam se tem mais algum americano ali. O grupo reage ao impacto, alguém grita e outro explica que aquilo é Thunderbolt Ross fazendo o que ele faz. Mesmo assim, decidem seguir em frente, afirmando que não estão indefesos. Um deles avisa: "Ei, olhem!" e identifica uma porta arrombada como possível saída. E novamente tentam chamar por sobreviventes. "Alô? Alguém aí embaixo?" Os soldados abrem uma câmara secreta e encontram um laboratório grotesco, repleto de frascos, símbolos e máquinas. Uma mensagem psíquica se impõe. Esta é a voz do professor Charles Xavier. Volte para trás. No centro, um corpo vivo, suspenso por correntes, sustenta um dispositivo mecânico no peito. A advertência é clara. Esta sala nunca deveria ter sido aberta, pois abriga um mutante que jamais deveria ter nascido. Os combatentes da liberdade lativerianos começam com um homem escavando os escombros à mão, tranquilizando alguém preso e prometendo: "Eu te peguei, Sofia." Alexander ajuda Sofia a se levantar, dizendo que teve sorte porque nem todos conseguiram. Um corpo brutalmente mutilado à frente indica que algo violento passou ali. Uma voz chama por eles, oferecendo abrigo. A resistência cerca um agente ferido da Hydra. Questionado, ele reage com violência, mas Alexander encerra o interrogatório, executando-o. Alexander reúne o grupo e ordena: "Vamos!" Questionamentos surgem, medo se instala, mas ele corta o pânico. Calhe a boca e lembre de sua dignidade. Em uma câmara antiga discutem estratégia. Alexander afirma que precisam caçar os sobreviventes e revelam a vantagem. Doom matou os construtores, mas informações vazaram para a resistência. O grupo avança por uma cripta. Alexander explica que ali estão enterrados monstros e que um túmulo leva às masmorras mais profundas. Apesar da hesitação, ele força o mecanismo e a passagem começa a ceder. A abertura libera uma criatura monstruosa que avança rugindo. Alexander grita e o grupo abre fogo em uníssono. A exploração se transforma em combate. A criatura reage com ferocidade, captura um combatente com tentáculos e o neutraliza completamente. O grupo perdeu um dos seus integrantes. Enquanto lutam, a narração revela os traumas de cada um. Boris, Fedir, Sofia. A ação continua até que Alexander encara algo que o paralisa: a perda da irmã. A luta segue, mas ele trava. Alexander aponta a passagem e grita: "Aqui!" Questionado, ele promete: "Este é o caminho." A criatura se aproxima e alguém resume: "Não temos escolha." O grupo despenca e se espalha na escuridão, tomados por gemidos, tosse e pânico imediato. Um dos homens entra em desespero ao perceber que não consegue se mover, enquanto o outro tenta manter todos focados, lembrando que o Hulk ainda pode estar próximo. Um ruído súbito faz o medo escalar e a prioridade vira enxergar qualquer coisa naquele breu absoluto. Quando uma lanterna finalmente se acende, a luz explode no escuro e revela que eles não caíram sozinhos. Corpos deformados, carne estranha e olhos demais surgem. Presos em um espaço apertado, a situação se torna rapidamente insustentável. Eles percebem que Tulis está gravemente ferido, com a coluna provavelmente quebrada, e o pânico aumenta quando alguém sente contato físico no escuro. Tentam impor ordem, buscando uma forma de liberar o que os esmaga, mas a tensão sobe ao notarem combustível vazando perigosamente. A discussão vira gritaria quando o risco de explosão se torna real. Ainda desorientados, eles entram em uma nova câmara instável, com detritos caindo ao redor. No centro do espaço, um objeto chama atenção: um martelo aparentemente comum, apoiado em uma bigorna. Um dos homens tenta usá-lo como ferramenta ou arma, mas falha completamente ao tentar erguê-lo, percebendo que ele é absurdamente pesado, quase preso ao lugar. A frustração cresce e o grupo decide abandonar o objeto para focar no essencial: encontrar uma saída. Diante de uma porta pesada que não cede, a discussão volta para Tulis.
Fica claro para todos que ele não sobreviverá e que não há meios de ajudá-lo ali. Enquanto alguns hesitam, outro homem se aproxima armado, decidido a encerrar o sofrimento e o problema que ele representa. Após a decisão ser tomada, o grupo tenta seguir adiante, retomando o foco em abrir caminho pelos escombros. O clima é pesado e o silêncio é quebrado quando um deles tem a impressão de ouvir algo. Não um som externo, mas um sussurro. No início, ninguém leva a sério, até que o martelo abandonado começa a brilhar intensamente. A palavra digno ecoa, e naquele instante fica claro que algo mudou. O objeto reagiu e reconheceu ele. O Wakandano desloca a narrativa para o céu noturno, apresentando Umbra em voo. A narração explica que em Wakanda ele é conhecido por esse nome, e que em Lativéria, após a queda de Doom, se transformou em um território de guerra, disputado por forças rivais. Wakanda também age nesse cenário, movida por interesses claros em terra, recursos e poder. Fica evidente, porém, que Umbra não é wakandano e não compartilha plenamente das ambições do reino. Ele aceita a missão, mas por um objetivo próprio, algo específico que pretende obter antes de seguir sozinho. Ele reconhece a autoridade do Pantera Negra, mas não age como soldado ou emissário. Sob uma tempestade violenta, Umbra alcança o terreno e passa a avançar com precisão absoluta. Ele finca um gancho metálico no solo e usa o cabo como âncora para manter velocidade e controle, enquanto corre pela encosta encharcada. Em seguida, se lança no ar, atravessando relâmpagos e vento em direção a uma fortaleza colossal que domina a paisagem. Dentro da fortaleza, a infiltração não é suficiente. Uma voz o orienta, deixando claro que ele ainda não chegou ao verdadeiro objetivo e que precisa descer ainda mais até as masmorras. Umbra não questiona, ele ajusta o corpo, controla a queda e se deixa levar às profundezas. A missão muda de natureza. O que começou como uma incursão externa se transforma em uma descida deliberada a um núcleo oculto. Nas masmorras, uma criatura alada de olhos vermelhos estabelece as regras sem ambiguidade. Qualquer um que cruzar o caminho deve ser eliminado. Umbra aceita a ordem sem resistência, reconhecendo a criatura pelo nome e deixando claro que aquela relação não é nova. A narração reforça que as masmorras de Doom permaneceram silenciosas por muito tempo e que agora despertam para receber esses visitantes. Essa foi uma pincelada da história da HQ Masmorras do Destino, edição número 1. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!